Paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para gravar o vídeo número 14, dentro do Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João. Nós estamos neste propósito diante de Deus, de gravar todo o Evangelho que escreveu João. Já gravamos, para a glória de Deus, por misericórdia dele, graça, vários vídeos aí. Desde 2015 eu tenho gravado os vídeos e postado aí temas diversos a respeito do Evangelho. Falamos de Atos dos Apóstolos, falamos do Evangelho que escreveu Marcos, foram 55 vídeos, né? Enfim, tem bastante vídeo aí, bastante matéria falando tudo do Evangelho, né? E a intenção é essa, é pregar o Evangelho, pregar a salvação em Cristo Jesus. E agora nós colocamos diante de Deus falar do Evangelho que escreveu João. Começamos lá no capítulo 1, no primeiro vídeo, e agora no último vídeo, vídeo 13, nós terminamos o capítulo 3. Vamos entrar agora no capítulo 4, então esse será o 14º vídeo. A luta é grande, o inimigo luta, contra as nossas vidas, para que nós não venhamos a gravar, não venhamos a não expor, mas a graça de Deus tem nos alcançado e nós temos podido gravar e colocado aí, e que você possa ouvir, dar crédito, crer, porque este é o propósito. Por que eu estou aqui expondo o Evangelho? Porque eu sei que é pelo Evangelho que nós vamos crer em Jesus, e se nós crermos que Jesus é o Cristo, nós seremos salvos, teremos vida eterna. Então eu estou aqui, um dia fui alcançado por essa graça, e hoje estou aqui passando, repartindo, Não quero ficar só para mim, essa graça maravilhosa que é a salvação em Cristo, mas quero que outros irmãos também sejam alcançados. Então eu estou aqui anunciando o mesmo Evangelho que recebi. Aquilo que recebi estou passando aqui. Para isso eu tenho somente a Bíblia, viu? Aqui, ó. Não tem outra fonte literária aqui, outro ensinamento, é só o que Jesus ensinou. Estou aqui firmado nisso, não é? Existem muitas vozes hoje falando de Jesus, como eu aqui, falando na internet, por todo mundo tem sido pregado esse Evangelho, pela televisão, pelo rádio, por outras mídias, pessoas vão a pé pelas ruas, pelas praças, nos hospitais, em vários lugares, nos presídios, vão em outros países, há quem vá, Venezuela, outros países vizinhos, enfim, outros vêm de lá para cá, a movimentação está grande, que Deus está usando seus servos aqui na terra para pregar o Evangelho, Desde quando Jesus veio, João Batista, ele veio, pregou o Evangelho, os apóstolos já morreram, e foram levantados outros, e enquanto Jesus não voltar vai ser assim, O irmão João está aqui, eu estou aqui pela graça e misericórdia de Deus, falando de Jesus, falando do Evangelho. Daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco, se Jesus não voltar ainda, eu vou descer a sepultura e outros virão após mim, pregando o Evangelho. De geração em geração, Jesus vai levantando as pessoas, salvando as pessoas, para que essas pessoas possam testemunhar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim outras pessoas sejam salvas. É isto que João deixou escrito aqui. Eu tenho colocado em quase todos os vídeos esses 2 versos. Porque este é o propósito de João, escrever esses sinais, essas maravilhas que Jesus fazia. João revela para nós no último verso do seu livro que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Muitos outros. Se fosse escrito tudo que Jesus fez, diz aí João no verso 25, capítulo 21, que ainda o mundo todo, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, é muita coisa que Jesus fez. Mas por que João então selecionou esses, revelou esses, colocou esses aqui? Pela inspiração do Espírito Santo. Está aqui o motivo, o motivo principal de João. E é o meu também, de estar gravando esses vídeos. Diz aí, verso 30 do capítulo 20.
Jesus, pois, operou, fez, realizou também em presença de seus discípulos, seus seguidores, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não estão revelados, não estão escritos aqui. Né? Estes, porém, estes que estão aqui, foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, nós devemos crer em Jesus pelo que está revelado aqui. Percebe ou não? É o que João diz. Esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós devemos crer em Jesus, sim, porque a vida está em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Mas conforme está revelado nas Escrituras. Nós não podemos desviar daqui nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos estar olhando sempre para Jesus. Hoje nós temos muitas vozes falando de Jesus, como disse no começo. Né? Mesmo aqui na internet tem muitos irmãos. Né? Só que nós precisamos tomar cuidado. Eu sempre já disse isso aqui e repito. Sempre quando nós ouvirmos alguém falar de Jesus, de Deus, seja quem for, seja que religião for, por mais bonitinho que pareça, por mais convincente, né? Por mais que a sua fala seja uma fala assim, que convença as pessoas, que as pessoas olham, admiram, muitos pregadores aí do Evangelho, né? Que tem uma oratória boa, convincente, igual um vendedor de livro, né? O vendedor tem esse dom de convencer as pessoas, seja quem for, padre, pastor, religioso. Paulo chega a dizer aos Gálatas que nem que um anjo do céu, ele mesmo, um anjo do céu, vier até a terra e anunciar outro evangelho, além daquilo que já está escrito, daquilo que já está exposto, seja anátema, seja amaldiçoado. Então não podemos sair daqui, irmãos. As pessoas nos acusam de fundamentalistas, de fanáticos, não sei o quê, mas é isso que nós temos que ficar. Se nós sair daqui para a direita ou para a esquerda, nós se perdemos nos caminhos, porque são muitos hoje as religiões falando de Jesus. Então, uns dão crédito aqui, outros dão crédito ali, um vai para cá, outro vai para lá. Essa confusão religiosa, na verdade, ela é maligna, para que você tire o seu olhar de Jesus. Então é só Jesus, é pelo que está revelado. Por isso que eu tenho aqui somente a Bíblia, não tem outra coisa. Né? Não estou aqui pregando religião, não estou aqui pregando um dogma de alguma religião. Eu tenho minha entidade religiosa, a qual eu frequento, eu congrego com os irmãos, porque isso Deus deixou, que é bom. Né? Então Deus repartiu, né, entre muitos irmãos, muitas pessoas, entre os salvos em Cristo, repartiu dons espirituais diversos. Então, alguns têm dom de cura, outros têm dom de língua, de falar outras línguas, outros têm dom de ensino, outros têm dom de pregação, outros têm dom de administrar. Enfim, são muitos os dons. Então, quando nós nos unimos, né, e por que Deus fez isso? Para que haja união, que haja comunhão entre nós. Para que uns usem os seus dons, né, que Deus deu, para benefício do outro, para aquilo que for útil para o outro. Então, eu tenho um dom, ensino o outro tem um dom, ensina a mim, e assim nós vamos crescendo junto com a comunidade, né, no Senhor, tá certo? Então, agora, só que nós temos que procurar um lugar que tenha base bíblica, sempre, né, e aquilo que está revelado aqui. Não posso pegar daqui, às vezes tira texto fora de contexto, isso é pretexto para trazer você para aquela religião. Né? E não é a religião que salva, quem salva é Jesus. E por aquilo que ele revelou, por aquilo que está escrito. Tá certo? Se nós saímos daqui, nós desviamos dos nossos caminhos. Estamos na igreja, muitas vezes, estamos frequentando uma igreja, uma religião, somos religiosos, mas não conhecemos Jesus pelas Escrituras. Então, precisamos ler a Escritura, não é para achar que nós somos melhor que o outro, para querer dizer que nós somos mais espiritual que o outro. Não. É para que nós não sejamos enganados por muitos falsos profetas. Jesus deixou avisado isso. Né? Lá em Mateus 24, Jesus deixou avisado que levantariam entre nós muitos falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então nós precisamos vigiar nisso aí. Como tem irmãos perdidos aí dentro das igrejas,
né? Por quê? Porque não conhece a Escritura, não conhece o Jesus das Escrituras. Tá certo, irmãos? Então, esse é o propósito que eu estou aqui, e tenho como base somente a Escritura. Se você dar crédito, né? Se você já conhece, glória a Deus, irmãos. Um dia nós estaremos por toda a eternidade no céu, porque a salvação está em Cristo. Agora, se você não conhece ainda, é mais uma voz, mais uma oportunidade que Deus está te dando aí de ouvir o Evangelho, né? E crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tem a vida eterna, a salvação. Amém? Muito bem. Esse então será o vídeo 14. Gravamos já 13 vídeos. Terminamos o capítulo 3, né? Falamos 3 vídeos, 9, 10 e 11. 9, 10, 11. 9, 10, 11 e 12, 4 vídeos, falando a respeito do novo nascimento, dessa conversa que Jesus teve aqui com Nicodemos, tá certo? Depois falamos o vídeo 13 de uma questão que foram levar para Jesus, que foi o último vídeo, né? Que foram levar para João Batista, falando a respeito de Jesus, que as pessoas estavam indo com Jesus para serem batizados. Então muitas pessoas estavam indo lá, né, onde Jesus estava. João batizava num lugar, Jesus batizava em outro. Alguns estavam com João e muitos estavam indo atrás de Jesus, né? Aquele de quem João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foram conversar isso, levar essa questão para João. João falou: não, mas é isso mesmo. As pessoas têm que ir lá com ele mesmo, porque eu tenho que diminuir e ele tem que crescer, tá certo? Então é o que eu digo, João, ele fez a sua parte aqui, anunciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu, foi assassinado, foi degolado por conta de denunciar o pecado de Herodes, né? E aí morreu, os apóstolos anunciaram Jesus, morreram, e outros morreram, e assim de geração em geração vai acontecendo assim. Se Jesus não voltar, daqui a pouco o irmão João vai embora, outros virão após mim. Tá certo? E vai ser assim até a volta de Cristo Jesus. Quando Jesus voltar, né? Que é uma outra coisa que as pessoas marcam datas, marcam dias, isso aí está errado, porque não está revelado na Escritura. Se não está revelado, nós podemos afirmar que vai ser nesse dia, naquele dia. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Isso está revelado. Está lá em João 14. Né? Vai se cumprir. As Escrituras vão se cumprir. Jesus voltará, mas quando ninguém sabe, né? Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui anunciando, falando do Evangelho para que outras pessoas possam crer, serem salvas. Esse é o propósito, tá certo? Então fiquemos naquilo que está revelado, amém? Aí João fala: não importa que ele cresça, que eu diminua. E aí aí João termina, né, o último vídeo, verso 36, João fala assim: o Pai ama o Filho, Deus Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos, tudo está nas mãos de Jesus, tudo está nas mãos, Deus fez isso, né? E aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Então, tudo foi entregue a Jesus pelo Pai. A salvação é somente em Cristo Jesus. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Quem não crê não terá a vida, e além disso a ira de Deus, que é o juízo de Deus, será sobre ele, permanece sobre ele. Se ele descer sim à sepultura, sem o Filho, sem crer no Filho, ele será condenado, receberá a ira de Deus naquele dia. Tá certo? E a única forma que nós temos é crer no Filho, que daí nós teremos a vida eterna. Não estaremos mais debaixo da ira de Deus e receberemos a vida eterna e não a morte eterna, que é a condenação. Tá certo? João falou isso e aí continua João escrevendo no capítulo 4, verso 1, é da onde nós vamos ler. É o vídeo número 14. Terminou nesse verso aí o vídeo 13. E vamos começar o vídeo 14 no capítulo 4, verso 1. Diz aí: e quando o Senhor Jesus, verso 1, entendeu que os fariseus, os religiosos, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, quando o Senhor Jesus entendeu, ele ficou sabendo que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Essa era que chegou, que Jesus entendeu. Os fariseus
está ouvindo falar que o Senhor faz e batiza mais discípulos do que João. O que representaria isso? Diz aí o verso 2. Né? Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Né? Poderia ser que, já estava acontecendo, né? Lógico, os fariseus iam querer impedir Jesus de pregar o Evangelho. Né? Essa é a verdade. Né? Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais, porque João já estava sendo perseguido. Né? Já estava sendo perseguido por anunciar a salvação em Cristo. Os fariseus religiosos estavam bravos com João. Mas agora Jesus estava fazendo mais. E os fariseus ficaram sabendo disso. Aí o que aconteceu? O verso 2, ele explica assim, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Os discípulos, os seguidores de Jesus que batizavam. Não Jesus, mas Jesus estava com eles. Né? Bom, os fariseus ficaram sabendo que nós estamos fazendo mais discípulos do que João. Eles vão vir aqui, querer impedir nós. O que nós vamos fazer já? Deixou a Judéia, onde ele estava numa região da Judéia, próxima a Jerusalém, e foi outra vez para a Galiléia. Por quê? Porque Jesus começou o seu ministério, nós vimos isso, né? João deixou registrado lá na Galiléia, em Caná, quando Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Já está registrado em outros vídeos que nós falamos aí. Né? E agora, o que está acontecendo agora? Agora, Jesus ficou sabendo, né? Perdoa aí os barulhos externos aí, né? Acontece, falas, cachorro, barulhos, mas fiquemos na mensagem, amém? É assim mesmo, é uma luta, né? Começa a pregar, a falar, a gravar e começa os barulhos, mas amém. Fiquemos na mensagem. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, da onde ele tinha vindo, voltou para lá. Só que nesse caminho da Judéia para a Galiléia havia a região de Samaria, né? E havia a província de Samaria. E diz aí no verso 4, era necessário passar por Samaria. Então, para chegar na Galiléia, sair da Judéia e chegar na Galiléia, entre essas duas regiões, existia a região de Samaria, era necessário passar por Samaria. Mas tinha um propósito, nós vamos ver esse propósito, justamente o que João revela para nós aqui no capítulo 4. Jesus vai salvar uma alma que estava ali, necessitada de salvação. É o que esse 4 vai revelar para nós, capítulo 4. Então era necessário passar por Samaria, e aí no verso 5 diz, foi, pois, a uma cidade Samaria chamada Sicar. Então, uma região, né, chamada região de Samaria, província de Samaria, e tinha vários vilarejos, cidades, e tinha uma chamada Sicar. E essa Sicar ficava junto da Sicar, na cidade de Sicar, ficava a herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Então era uma região, um lugar, uma herdade, um pedaço de terra, que a tradição religiosa dizia que Jacó tinha dado aquela região para José, seu filho. Isso já há muito tempo antes de Jesus, né? Na época dos patriarcas, lá Jacó, né? Abraão, Jacó, José. E estava ali a fonte de Jacó. Era uma fonte de água que tinha ali, tá certo? Um poço. E era um poço fundo, a gente vai ver isso. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho. Jesus era homem, cansado do caminho, né, de andar aí, porque, diz aí, era isso, quase a hora sexta, assentou-se ali, junto ao poço, junto à fonte. Hora sexta era meio-dia, próximo de meio-dia, entre 11 e meio-dia. Então, era horário de sol escaldante, Jesus estava cansado, sentou-se ali e para descansar um pouquinho, né? E perto, aproveitando estar aí nessa fonte de água que estava ali. Quando ele chegou ali, o que aconteceu? No verso 8, diz assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida e deixou Jesus ali nesse poço assentado. Aí nisso, diz aí, revela para nós o verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Tá certo? Às vezes, né, a gente tem que ir um pouquinho à frente e voltar. Fui no verso 8 e voltei para o verso 7. Veio, porque no verso 8 não é revelado para nós que os discípulos, Jesus estava ali sentado e os discípulos tinham ido
cidade comprar comida. E agora veio uma mulher de Samaria tirar água do poço que estava ali. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu água àquela mulher. Tinha um propósito também. Jesus queria puxar um assunto com aquela mulher, uma conversa com aquela mulher. Jesus era judeu, ele estava vestido como judeu, ele tinha saído da Judéia, estava indo para Samaria. E aquela mulher era samaritana. Aí aquela mulher, no verso 9, diz assim para nós, revela para nós, que aquela mulher ficou surpresa e fez essa pergunta para Jesus: como sendo tu, judeu, né, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por quê? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Eles não tinham, né, eles não conversavam, não se comunicavam um com o outro. Por causa de uma questão antiga, né, que os judeus consideravam os samaritanos imundos, não achavam que eles não eram de Deus. Enfim, questões que já vinham de muito tempo. Como aquela mulher, como Jesus, sendo judeu, pediu água para aquela mulher achou estranho e fez essa pergunta para Jesus: como sendo tu judeu? Você é judeu e eu sou mulher samaritana e você me pede água? Como é que pode ser isso, né? Aí Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, o presente que Deus dá para todos nós, né? O dom de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nele que estava ali. E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você conhecesse o dom de Deus, a salvação, o presente, dom é presente, né? Que Deus dá, tá certo? Através de mim, que está aqui pedindo água a você, você me pediria, tu lhe pedirias, se você conhece, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a água viva, a água que jorra para a vida eterna, né? Essa mulher ainda precisava, como Nicodemos, nós vimos Nicodemos, né, que estava preso aí nos seus costumes religiosos, na sua religião, na letra do antigo, daquela figura, apontava para Jesus. Né? João Batista já apontava para Jesus, porque ele recebeu a revelação de Deus. Agora, alguns ainda estavam presos na sua religiosidade, na letra, no Antigo Testamento, né? Que eram, na verdade, figuras, sombras. E agora estava ali a água viva, a própria água viva, né? O próprio Salvador, o Messias, estava ali diante daquela mulher, que ela não conhecia. E Jesus falou: ah, mulher, se você conhecesse, se você conheceras o dom de Deus, né, o presente de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, você me pediria água, eu te daria água viva. Então Jesus tem água viva para dar, viu? É só pedir, certo? É a presença dele, é a salvação em Cristo, é o Espírito Santo, é o dom de Deus, é sermos filhos de Deus. É que João quer revelar aqui, né? Jesus queria revelar que ele era o Messias. Nós vamos ver no final da conversa que é isso, né? A revelação, o que Deus quer que nós recebamos é entender que ele é a fonte da água da vida, água viva. Ele é. Então, assim como ele falou para Nicodemos que precisava nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? Porque Nicodemos estava em carne ainda, então preciso, né? E a salvação é através dele, por isso que ele seria levantado numa cruz, não é? Para que todos aqueles que crescem nele não perecessem, mas tivessem a vida eterna. João 3,16. Assim aquela mulher também precisava crer que ele era o Messias, a fonte da água viva, está diante dele. Mas ela estava ligada, né? Nós vamos ver aqui que ela estava ligada ainda nas tradições religiosas, nas figuras, né? Disse a mulher: Senhor, tu não tens, verso 11, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? O poço aqui é fundo, Jesus. O senhor não tem nem, né, o senhor, não fala Jesus. A mulher fala assim: Senhor, né, chama ele de Senhor, né? Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Onde você tem a água viva para me dar? A mulher estava pensando que ele estava falando daquela água ali, né? Aí ele explica aqui, ó,
Não, antes de Jesus explicar, ela cita aqui assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? O Senhor, por acaso, né, és tu, Senhor, maior do que Jacó? Lógico, né? Quem estava ali era o Criador de Jacó. O Espírito que estava em Jacó, né, estava ali falando com ela. Antes de Jacó existisse, Jesus já era. Antes de Abraão existir, já existia. Antes de tudo existir, já existia Cristo. Mas que agora estava ali, como fonte da água viva, se revelando plenamente àquela mulher. Né? Mas ela estava lá: você, por acaso, és tu maior que o nosso pai, Jacó? Tinha como pai Jacó, né, irmão? Nosso pai é Deus, né? Que é o Deus de Jacó, que é o Deus de Isaac, né? Que é o Deus de Abraão, é o nosso pai, né? Mas ela estava aqui ainda: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Imagina. Mas porque ela não conhecia o dom de Deus e quem é que estava pedindo água para ela. A fonte da água viva estava ali. Aí Jesus vai começar a se revelar a ela, né? É esse o propósito. É esse o propósito de Jesus, é esse o propósito de João ao escrever aqui os sinais, colocar aqui essa conversa com a mulher samaritana, Nicodemos, né? Ter feito o milagre lá em Caná, de transformar a água em vinho. Tudo é para que a pessoa possa crer que Ele é de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador. É para isso que Jesus opera tudo, essas coisas, né? É por isso que está registrado aqui, para nós ler, entender, crer e ser salvo. É por isso que eu estou aqui, né? Expondo o Evangelho. Porque um dia eu fui alcançado por essa água viva. Nasci de novo, né? Tive um novo nascimento em Cristo Jesus. Ele operou em mim esse novo nascimento. E hoje eu tenho a vida eterna, que é o dom de Deus, tenho o Espírito Santo, graças a Deus. Estou aqui pregando o Evangelho para alcançar você que ainda não tem, mas é mais uma oportunidade para a sua vida. Amém? Assim como foi para aquela mulher, foi para Nicodemos, né? Aí Jesus fala assim: você é maior, ela falou, né? Tu és tu maior que Jacó. Aí Jesus disse: qualquer que beber desta água que você vai beber aí, do poço, deste poço aí, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. É a água viva, a água espiritual, é a palavra que Jesus estava passando, a revelação que ele era o Messias. É isso que Jesus estava querendo dar para ela. E quem crê em Jesus, quem crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, é a fonte da água da vida. A vida está em Cristo, a vida eterna está em Jesus, não existe vida fora de Jesus, né? E aí, quem beber dessa água aí, que você está falando que é o poço de Jacó, aquelas coisas eram sombras. Se você ficar preso nisso, você vai ter que beber sempre, né? Até hoje é assim, né? Os rituais religiosos que existem aí, né? As pessoas matam Jesus todo ano, né? Agora nós na época do Natal, aí diz que Jesus vai nascer. Jesus nasceu, já morreu, e foi uma vez só, e vai voltar mais uma vez buscar a sua igreja. É disso que nós temos que ficar. Essa é a água viva, né? Essa é a verdade que liberta, essa é a vida eterna, é Cristo, né? Mas aquela mulher ainda estava presa naquela água, na questão daquela água. Jesus vai revelando para ela as coisas devagarinho, né? Porque ela veio assimilar, né? Assim Jesus faz conosco, né? Vai devagarzinho, ele vai ensinando, vai dando aquilo que nós podemos suportar, né? Eu estou aqui passando para você, mostrando Jesus, a fonte da água da vida que aquela mulher recebeu de Jesus ali. Aí ela pede para Jesus. Agora ela vai pedir, ó, verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Tá bom, Jesus? Opa! Todo dia eu tenho que vir aqui tirar dessa água. Eu levo lá, uso, volto aqui, tiro de novo. O senhor falou, é verdade, né? Quem beber dessa água. Então me dá dessa água que o senhor está falando aí, é a fonte da água da vida. Água viva. Aí o senhor está falando que não preciso mais, não vou mais ter sede, e vou ter uma fonte que jorra para a vida eterna. Então eu quero, dá dessa água. Você quer água viva? A água viva quem dá é Jesus.
não é religião, não é Jacó, isso era tudo sombra de Jesus, falando de Jesus, revelando a vida eterna. Jesus, certa feita, falou para os fariseus assim: vocês examinam as escrituras, vocês examinam todas as escrituras, né? Os doutores, né? Os fariseus, vocês examinam. Por quê? Porque vocês cuidais, vocês entendem que vocês têm nela a vida eterna, né? Por quê? Porque as escrituras, elas falam de Jesus, elas apontam para Jesus, para o Messias, né? Que é a fonte da água viva, que é a vida eterna, né? E eles examinavam as escrituras, porque vocês cuidam, vocês entendem que vocês têm nelas a vida eterna. E vocês não quereis vir a mim, né? Antes disso, Jesus fala assim: e elas falam de mim, elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então muitas pessoas ficam presas nas letras, né, nas escrituras, e não vêm para Jesus. As escrituras revelam a vida eterna, né? Que nós temos a vida eterna, certo? Mas a vida eterna está em Jesus, está no Messias. Se nós crermos no Jesus, nós temos a vida. Se nós não crermos, nós não temos a vida, certo? Então essa mulher, ela estava presa ali, né, na sua religiosidade. Ela precisava ser liberta. Ela estava presa no seu pecado, e agora Jesus vai revelar o pecado daquela mulher, né? Nós vamos ver aí. Ela então pede o Senhor água. Aí Jesus fala assim: vai, chama o teu marido e vem cá. Verso 16: vai lá chamar o teu marido e volta aqui. A mulher fala para Jesus assim: não tenho marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela assim: disseste bem, não tenho marido. Verdade, você não tem marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você já teve 5 homens, né, que moraram com você. E o que você tem agora não é seu. Isso você disse com verdade. Irmãos, o casamento, né, o casamento é uma coisa séria. É de um homem com uma mulher. E é um casamento só, para a vida eterna. Só quem tem direito, só quem pode se fazer o casamento é Deus, né? E ele faz isso tirando a vida de um dos cônjuges. Então, por exemplo, eu sou casado com a Márcia, minha esposa, certo? Pela graça de Deus, fizeram 37 anos esse ano que eu sou casado, tá certo? Nós estamos casados, certo? É um casamento só, né? Tivemos problemas, vários, 37 anos de casamento, quantos problemas tivemos, né? Ainda mais na época que não conhecia o Senhor, piorou mais ainda. Mas todos esses pecados nós foram castigados em Jesus, nós passamos a crer em Jesus. Jesus assumiu os nossos pecados e perdoou. Pecamos demais, tanto eu quanto ela. Mas pela graça de Deus, nós ainda estamos casados, estamos aqui há 37 anos casados, certo? E hoje nós conhecemos o Senhor, nós estamos no Senhor, né? Esse casamento poderia ter sido desfeito há muito tempo, mas o Senhor nos deu graça e misericórdia, e nós fomos perdoando uns aos outros, e hoje nós estamos aqui casados, né, para a glória de Deus. Agora, amanhã ou depois, Deus recolhe a minha, recolhe ela, aí o casamento foi desfeito, até que a morte os separe. Morreu um dos cônjuges, Deus recolheu, é Deus que recolhe, tira o fôlego de vida de um de nós, desfez o casamento. Aí sim, aí existe uma ordenança que nós podemos casar de novo. O melhor é continuar solteiro, continuar viúvo, né? Mas aí depende realmente de Deus, aí é Deus que vai saber, né, o que vai acontecer no futuro. Mas o conselho de Deus é que nós permaneçamos viúvos. Então, essa é a seriedade do casamento, tá certo? E hoje em dia, irmãos, essa mulher aqui, e não é hoje em dia, não, naquela época, né? Jesus revelou aqui, você já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido.
Deus revelou o pecado. Por que que Deus falou? Porque quando nós vamos para Jesus, Jesus é luz, irmãos. É luz, né? É Deus na terra. Ele é a luz do mundo. Então a primeira coisa que ele vai fazer conosco, ele vai mostrar para nós o nosso pecado. Né? Todos nós somos pecadores. Todos. Não tem ninguém bonzinho na terra. Bom é só Deus. Né? Todos nós somos pecados. Alguns são mentirosos, outros são prostitutas, viciados, homossexuais. Tudo é pecado. Tá certo? Está revelado isso para nós na Escritura. E todos que andam nesse caminho de pecado estão fora. A idolatria. Né? Quantos são idólatras dentro das igrejas e acham que vai para o céu só se deixar o pecado e receber Jesus? Senão... Então Jesus revelou o pecado daquela mulher, que a mulher tinha sido casada, tinha morado, né, com 5 homens, dizendo ser o seu marido, e o que tinha agora não era seu marido. Isso disseste com verdade, é verdade isso aí que você está dizendo. Então, praticamente confessou o seu pecado para Jesus, né, que estava ali. É isso que nós devemos fazer. E não foi na frente de todo mundo não, viu? Era ela e Jesus. Né? Os discípulos tinham saído para comprar comida, e não foi à toa não. Jesus é um particular, viu? Quer confessar o seu pecado, confessa para Deus, não fica espalhando aí para todo mundo aí não. Confessa para Deus, conversa com Deus, é Deus que perdoa o pecado, né? Ele faz isso pelo sangue derramado de Jesus. E aí se ele revelar o pecado nosso, nós reconhecermos que somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados, nós somos salvos. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Tudo é graça, bondade. Né? Jesus estava andando, caminhando, e de repente encontrou com essa mulher aqui. E Jesus agora revela o pecado dela. E ela então reconhece, olha aqui, que disseste com verdade. Disse a mulher. Aí a mulher disse para Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Por quê? Porque o profeta, irmãos, ele recebe de Deus uma mensagem, né? E revela, e fala muitas vezes da vida da pessoa, né? Às vezes você está na igreja, e não é na igreja, você está diante de Deus, né? Diante de Jesus, e Jesus começa a falar do seu pecado, né? Ele pode usar uma pessoa ou a própria palavra, aí está falando aqui, ó, pecado. Aquela mulher teve 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela, podia ser adúltera, tá com o marido de outra pessoa, não sei. Mas o que ela tinha agora não era seu marido. Jesus disse aqui. E isso é pecado, viu, irmãos? Infelizmente, dentro das igrejas aí, as pessoas estão permitindo, né, o divórcio, o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º casamento, aí, isso aí é pecado. E isso tem que ser revelado, tem que ser falado. Jesus revelou aqui para aquela mulher. Né? E a mulher falou: Senhor, eu vejo que és profeta. Quer dizer, ela reconheceu que é verdade que Jesus estava falando. Você é profeta, e o profeta falava da parte de Deus para as pessoas. Tá certo? Hoje quem é profeta? É quem está falando a palavra de Deus, está revelando a palavra de Deus. Não precisa, não é adivinhar, viu? Perdoe, irmãos. Não é adivinhar que Deus vai dar carro para você, casa. Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Não. O profeta, ele trazia uma mensagem da parte de Deus para revelar àquela pessoa, geralmente, o que ela estava fazendo de errado. E se ela aceitasse a palavra do profeta como sendo de Deus, ela reconhecia, e aí Deus perdoava e dava vitória para aquela pessoa. Sempre foi assim, o profeta é para isso, certo? Existem profetas hoje em dia? Tem, mas o profeta, ele recebe uma mensagem de Deus e passa a mensagem de Deus. Não é mensagem humana não, é segundo o meu pensamento. Se eu falar aqui segundo o meu pensamento, eu sou um falso profeta. Eu falo daquilo que recebo de Deus através das Escrituras hoje. Tá certo? Então o pecado, ela já foi casada 5 vezes, o que ela tinha agora não era marido dela. Então o casamento é um só e até que a morte se separe. Revelou isso para ela. Muito bem, reconheceu, é profeta. Aí ela vai falar uma questão religiosa. Uma tradição religiosa, diz aí no verso 20: nossos pais adoraram neste monte. Aonde estava ali? Sicar, né? Neste monte aqui que nossos pais adoravam, em Samaria, região de Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha a questão. Por que os samaritanos não se davam com os judeus?
Né? Os judeus, ó, a adoração é aqui em Jerusalém. Os samaritanos diziam, não, é lá, nos montes de Samaria. Então, existia essa questão, e ela coloca isso. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então colocou essa questão para Jesus, e Jesus vai revelar para ela, ó, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, né, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, a Deus. A hora vem, né? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, estava ali. Jesus veio dos judeus, ele era descendente, tanto é que a mulher fala para ele lá que ele era judeu, e ele era judeu, ele era descendente, ele era da família de Davi, né? O pessoal chamava ele de filho de Davi, então ele era judeu, da tribo de Judá, tá certo? Vem dos judeus, então vocês estão adorando aí o que vocês não sabem, certo? O que vocês não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus, mas a hora vem, e agora é, porque Jesus estava ali sendo revelado, né? Então a partir de Jesus, irmãos, era figura, né? Existia o templo lá em Jerusalém, tá certo? Isso foi feito por Deus, Deus permitiu que Salomão construísse lá, né, o templo estava lá em Jerusalém, depois foi destruído, foi reconstruído o templo, então estava lá o templo, tá certo? Então, segundo a tradição religiosa, Deus se manifestava ali naquele templo, então a salvação está em Deus, certo? Então a lei, os rituais religiosos, toda a cerimonial de adoração a Deus que era no templo, que era em Jerusalém, foi dado aos judeus. Então por isso que ele fala aqui, ó, vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, tá certo? Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, né, em espírito e em verdade, porque o Pai procura, né, o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, a hora vem e agora que vocês não vão mais adorar, né? Diz aí, ó, em que os verdadeiros adoradores de Deus, os servos de Deus, adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em espírito, é em verdade, não é mais na letra. Observe que ela estava na letra, nas tradições, né? Poço de Jacó, né? A tradição diz que é aqui que tem que adorar, vocês dizem que é lá em Jerusalém, então estavam essas questões colocadas diante de Jesus. Jesus falou, olha, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, né? As coisas de Deus são espirituais, não são deste mundo, não são naturais, são espirituais. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Por isso que nós, quando vamos adorar a Deus, quando vamos servir a Deus, quando Deus nos chama, nós temos que estar na verdade. Nós temos que adorar o Pai em espírito. Não é mais um ritual religioso. Eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, né? Eu sou dessa religião, eu sou daquela, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir no culto, Amém, irmão. Nós devemos, como eu já disse aqui, congregar, nós devemos nos unir como irmãos que somos em Cristo, procurar sempre estar em Cristo. Não podemos sair de Cristo. Por isso que o conselho de Deus é estarmos reunidos como irmãos em Cristo Jesus. Congregar no lugar onde nós temos a nossa salvação em Cristo. Tá certo? Então, eu posso adorar, eu estou aqui pregando a palavra, é uma maneira de adorar a Deus, né? Estou aqui em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus é verdade, tá certo? Então, é necessário isso. Deus é espírito, e importa que os que adoram o espírito em verdade. Aí a mulher disse-lhe assim, no verso 25, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, né? Que é a questão de tradução, né? Messias e Cristo é a mesma, é só questão de
tradução Messias em hebraico e Cristo em grego. Então é a mesma pessoa, é a mesma tradução. Nós temos que ter esse entendimento. Messias é o Salvador de Deus. A salvação que veio de Deus. O Salvador de Jeová, que veio de Jeová. E o Cristo é o Jesus, é o Salvador. É a salvação. A questão não é letra. Né? Não é ficar na letra, é entender isso. Que só existe um meio de salvação para nós. E a salvação é através do Messias, do Cristo. Por isso que está sendo revelado isso para nós. Tá certo? Nós temos que ficar nisso. A mulher fala, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem. Então ela sabia que viria o Messias. Né? Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então ele vai falar tudo para nós. Né? A respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus, como é que a gente vai adorar a Deus, conforme o senhor está falando aí. Aí Jesus traz a revelação para ela que ela estava precisando, ó, e que nós precisamos também. No 26, Jesus disse, eu sou. Eu sou quem? O Cristo. Eu sou o Messias. Eu sou, porque ela estava esperando. Aí no verso 25 ela disse, ó, eu sei que o Messias vem. Eu sei. Quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Eu sou o que fala contigo. Eu sou o que fala contigo. Eu sou quem? Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu já estou aqui. Você está falando que ele vem? Não, eu já estou aqui. Estou diante de você. Eu sou que falo contigo. Eu estou falando com você. E hoje, irmãos, Deus fala conosco, Jesus fala conosco através da palavra. Por isso que nós temos que ficar na palavra. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui pregando a salvação em Cristo. A salvação em Cristo. Não estou pregando uma religião. Eu já disse aqui, eu tenho a minha, onde eu congrego, mas a minha prega Cristo, prega Jesus, prega segundo as Escrituras. Nós não podemos sair daqui. Não é o que eu penso, o que o fulano pensa, o que ciclano pensa, o que o pastor pensa, o que a religião A, B, C, D ensina. Não, é o que as Escrituras nos ensinam. É as Escrituras. É em espírito e em verdade. O que é a verdade? É Deus, é Jesus, são as Escrituras reveladas. Certo? E Jesus se mostrou para aquela mulher. Eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Nós vamos parar por aqui, verso 26. Querendo o Senhor, nós vamos partir do verso 27. Jesus continua, né? Mas a conversa com aquela mulher se encerra por aqui. Depois nós vamos ver o prosseguimento, as consequências dessa conversa. Amém? Então, mais um vídeo aqui, João capítulo 4, verso 1 ao verso 26, conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana, né, revelada nas Escrituras, e eu estou passando aqui para vocês que Jesus é o Messias, o Cristo, que fala contigo, que fala conosco através da palavra. Amém? Que você possa crer. E depois a gente vai ver que aquela mulher sai, vai anunciar Cristo a outras pessoas, muitas pessoas vão crer. É assim que Deus faz, tá certo? E você que ouviu aí, teve a paciência, né, até agora de estar ouvindo, foi uma luta, viu, para gravar esse vídeo, interrompeu aí 2 vezes, mas a graça de Deus nos alcançou e nós estamos terminando aqui. E que você fique nisso, né, que Ele é, Jesus é, ele diz aqui, eu sou o Messias que falo contigo. Ele fala conosco através das Escrituras. Por isso que eu estou expondo aqui as Escrituras. Para que você venha crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo tenha vida e vida eterna. Amém? Que Deus o abençoe aí, né? Hoje é dia 24 de dezembro. Muitos comemoram aí, né? O nascimento de Cristo, de Jesus. Mas a palavra de Deus sempre nos orienta para fazermos lembrança da morte. Pela morte e ressurreição de Cristo que somos salvos, né? Não existe assim uma ordenança da parte de Deus de comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, mas sim a sua morte, mesmo porque nós não conhecemos o dia, né, que Jesus nasceu, não é revelado nas Escrituras. O dia da morte, sim, o dia da morte é revelado, né? Mas que nós fiquemos, né? Jesus veio, tá certo? O Salvador veio ao mundo, é Jesus, o Messias é Jesus. Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, Messias que veio de Deus. E é por meio dele que nós somos salvos. Amém? Eu não costumo comemorar o Natal, mas se você quiser comemorar, comemore
com esse entendimento, que você está comemorando o nascimento, ainda que não sabe se é esse dia ou não, mas faça em espírito e em verdade. Saiba que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, prometido em todas as Escrituras, que se fez carne e habitou entre nós. Morreu numa cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, deu provas da sua ressurreição aqui por 40 dias, voltou ao Pai, derramou sobre nós o seu Espírito Santo e temos nele a promessa da vida eterna. Isso acontecerá na sua volta, João 14 se cumprir. Nós estaremos por toda a eternidade na casa do Pai, que tem muitas moradas. Jesus foi preparar lugar e ele voltará. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, no nome de Jesus.